Agora eu chamo aqui Bruno Salles, que segue conosco, está aqui no nosso estúdio da CNN Brasil, na Avenida Paulista, para a gente seguir falando sobre o Ministério da Educação, tudo que ocorreu nos últimos dias, por meio de uma denúncia, de uma reportagem da própria imprensa, que acabou estimulando outras reportagens em cima do assunto de: será que existem intermediadores entre o Ministério da Educação e prefeituras, por exemplo? Haveria a existência de intermediadores e mais? Seriam pastores? Teriam alguma relação com o fato do próprio ministro ser pastor, com o fato das questões religiosas do presidente da República? Enfim, são interrogações e que cada uma das partes vai responder exatamente, até porque tem seu direito de resposta. O fato é que o ministro Milton Ribeiro deu uma entrevista aqui para a CNN Brasil ontem, para Renata Agostini, negou que Bolsonaro tenha pedido para favorecer pastores e garantiu que permanece no cargo. Bruno Salles, quero ouvir-te então a respeito desse ministério que Boris já definiu que precisa de um punhado de sal grosso. Bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia, Boris Casoy. Bom dia a todas e todos os telespectadores da CNN. E eu acho que não precisa de sal grosso, não. O que a gente precisa é de um ministro, algum ministro que encare esse desafio com a seriedade necessária e que tenha cuidado com a coisa pública. E ontem, Elisa, eu assisti ao vivo a brilhante entrevista da Renata Agostini. Foi uma entrevista muito importante porque pôde ouvir em primeira mão o discurso, as explicações do ministro Milton Ribeiro. E aqui, Elisa, eu preciso falar uma coisa. Eu, como advogado criminalista, eu assisti aquela entrevista com muita aflição. Porque quando a gente recebe alguém no escritório e vai auxiliar alguém em dar um depoimento, o que a gente precisa sempre é trabalhar a verossimilhança. A verossimilhança é diferente de verdade. Eu não estou dizendo que ele falou verdade ou que ele falou mentira, mas um depoimento ele precisa ser crível. Quando o depoimento não é crível, é melhor ficar em silêncio. Ele tinha essa faculdade. A Constituição permite a ele ficar em silêncio, mas ainda assim ele quis vir aos estúdios da CNN e falar e se explicar. E, sinceramente, Elisa, as explicações não me convenceram e não convenceram vários analistas políticos que mostraram o queijo suíço que se tornou essa versão. E eu pego alguns exemplos aqui do depoimento dele. Em primeiro lugar, o ministro ele tenta tirar a responsabilidade de cara do presidente da República. Né? Ele diz, olha, não, o presidente da República ele só pediu para que eu recebesse o pastor Gilmar, para que eu recebesse ele lá e não deu qualquer outro tipo de instrução. Mas veja, Elisa, qual é a frase exata do áudio do ministro Milton Ribeiro, que ele não nega a autoria, ou seja, ele disse essa frase. A frase exata é a seguinte: porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, segundo, atender os que são amigos do pastor Gilmar. Os que são amigos do pastor Gilmar. Veja bem, a frase não é atender ao pastor Gilmar, não é receber o pastor Gilmar, é atender os amigos do pastor Gilmar, tá? E atender aqui, a gente não pode se perder na semântica, esse atender, ele não tem o sentido de receber em algum lugar, de aceitar uma visita. Atender é atender no sentido de prover aquilo que precisa. E por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, ele usa essa expressão atender para os municípios. Então, em primeiro lugar, eu vou atender aos municípios. Atender aos municípios não é receber o município no gabinete. Qual o sentido dessa frase? É atender com verbas, é suprir com as verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a educação. E o ministro se atrapalha em outros pontos também. Ele vem e diz que ano passado, em agosto do ano passado, começou uma investigação lá da CGU. Ele diz que é sigilosa, que ele não poderia dizer do que se tratava essa investigação, mas ele diz que nessa investigação, ele recebeu informação do ministro da CGU, Wagner do Rosário, de que
o Arilson, o pastor Arilson, estava nessa investigação. E Renato Agostini, de maneira muito perspicaz, pergunta, mas ministro, se você recebeu essa informação, o senhor ainda recebeu ele pelo menos mais 4 vezes no seu gabinete? O senhor sabia que era uma acusação, aí, uma suspeita de que ele poderia estar atuando como intermediador? Então, isso você recebeu ele? Não, mas a investigação era sigilosa e por isso eu recebi ele mais algumas vezes para ele não suspeitar. Tem cabimento isso? Você sabe, você como ministro de Estado, sabe como a pessoa está sendo investigada pela CGU por ser um atravessador e você ainda recebe ele mais 4 vezes? Isso é verossímil, Elizabeth? Te pergunto isso. Mais ainda, ele vai à frente, né? A Renata Agostini questiona ele também de maneira muito arguta se era só uma coincidência o fato de que os prefeitos levados para o FNDE, né, pelos pastores, pelo Gilmar e pelo Arilson, eles tiveram um levantamento de verbas em tempo recorde, em tempo muito mais rápido, segundo a apuração do Estadão. E o ministro não consegue responder essa pergunta, né? A Renata Agostini, ela ainda vai, força, não, mas tem alguma explicação? É só uma coincidência? E o ministro fala, olha, deve ser, alguns prefeitos conseguem fazer isso de forma melhor, conseguem enfrentar essa burocracia de forma melhor, outros esquecem algum documento e demora mais. E a Renata Agostini, então os prefeitos que foram levados pelo pastor, eles conseguiam levar todos os documentos e os outros não, é uma coincidência, né? Não fica crível. Não fica crível essa versão. Essa versão, ela tem muita dificuldade de parar de pé, tá? Pode ser verdade? Isso não cabe a mim dizer. Quem vai ter que fazer essa investigação é a Procuradoria-Geral da República, ele que vai ter que procurar, ouvir todos os envolvidos e, mais do que isso, fazer uma investigação de inteligência, né? Seguir o dinheiro, que é a tecnologia de investigação hoje em dia muito eficaz, que traz muito sucesso, é isso que a gente precisa. A gente já tem indícios suficientes para começar uma investigação. Mas o que mais me chocou, Elisa, nessa entrevista, foi essa insistência nessa narrativa de que no governo Bolsonaro não existe nenhum caso de corrupção, não existe nenhum indício de caso de corrupção. E aí eu fiquei me pensando, Elisa, será que eu ainda vivo nesse mesmo mundo que esse pessoal está vivendo? Será que se eu sair daqui ainda existem grãos de areia nas praias? Será que existem folhas nas árvores? Será que existe ar? Será que ainda existe sorriso no rosto de jovens apaixonados? Ou eu estou vivendo num mundo completamente diferente? Ou eu estou vivendo num mundo diferente daquele mundo onde aconteceram os escândalos da Covaxin, da Davat, com atravessadores muito parecidos com esse? Ou eu estou vivendo num mundo diferente daquele mundo em que autoridades norte-americanas enviaram aqui para o Brasil denúncias de possível contrabando de madeira ilegal que recaíam diretamente sobre o ministro do Meio Ambiente? Ou eu estou vivendo num mundo diferente daquele em que o ministro do Turismo foi acusado de usar laranja nas candidaturas? Tudo isso no governo Bolsonaro. Será que eu ainda estou vivendo nesse mesmo mundo, Elisa? Às vezes eu preciso me beliscar para saber. Elisa. Opinião de Bruno Salles.